Iremos tratar agora sobre a lei de Coulomb. Coulomb, através do experimento utilizando uma balança de torção. Então essa balança de torção ela consiste de um fio. Pendurado nesse fio você tem uma haste e na extremidade dessa haste você tem uma pequena esfera que pode ser carregada, ou seja, você pode ser eletrizada. Existe uma outra esfera que também pode ser eletrizada. Então você tem uma força entre duas pequenas esferas eletrizadas e essa força pode ser de atração ou de repulsão. Se a força for de repulsão, a esfera irá se afastar da outra, fazendo girar, irá girar em torno de um certo eixo, criando uma certa torção no fio. E através do ângulo definido por essa torção, você pode determinar a força, ou seja, quanto maior o ângulo de torção, maior a força. Então Coulomb conseguiu mostrar que a força elétrica entre as duas cargas depende do produto das cargas, ou seja, Q1 vezes Q2, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Para trabalhar no sistema internacional, a força tem que estar em Newton, então nós usamos o K, que é uma constante, que é 1 sobre 4 pi epsilon zero. K vai ser 1 sobre 4 pi epsilon zero, que vai ser aproximadamente igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Ou seja, se você escrever a carga em Coulomb, a distância em metro, a força naturalmente vai ser dado em Newton. Um exemplo seria a força entre duas cargas pontiformes. Cargas pontiformes serão cargas que as dimensões são muito pequenas em relação à distância que você está considerando. Então eu tenho uma carga Q1 na presença de uma carga Q2. Então a carga Q1 vai sofrer uma força de repulsão, aqui por exemplo são duas cargas iguais, e a carga Q2 também sofre uma força de repulsão, ou seja, equivale à lei de ação e reação. A força entre as cargas em módulos são iguais e têm sentidos contrários. Então podemos escrever que a força é um vetor, então ela tem que ter módulo, direção e sentido. A força na carga Q1, devido à presença da carga Q2, nós iremos chamar de F12. Então F12 é a força na carga 1 devido à presença da carga 2. A distância entre a carga 1 e a carga 2 nós chamamos de R12. E o vetor R12 é um vetor que se dirige para a carga 1 a partir da carga 2. Então o vetor R12 é um vetor que se dirige para a carga 1 a partir da carga 2. Nós temos também a força F21, que é a força na carga 2. Então seria escrita como F21 é a força na carga 2 devido à carga 1. Então eu posso escrever que F12 é 1 sobre 4 epsilon zero, produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. E a direção da força é ao longo da linha reta que liga as duas cargas. Então o vetor unitário, o R12, é ao longo da linha reta que liga as duas cargas. Que vai depender se Q1 ou Q2 forem positivos, a força pode ser atrativa ou repulsiva, ou seja, uma força de atração ou repulsão. Para calcularmos o R12 e o vetor R12, é importante localizarmos as cargas no espaço. Então, para localizarmos a carga 1 e a carga 2, nós precisamos definir um eixo. Então, vou escrever aqui como sendo o eixo Y, e aqui eu tenho, por exemplo, o eixo X. Né? Então, aqui eu vou ter o eixo Y, e aqui eu vou ter o eixo X. Como eu localizo uma carga no espaço? Nós já vimos na mecânica que eu localizo uma carga no espaço através de um vetor chamado vetor posição. Então eu posso localizar a carga 1 através de um vetor que vai da origem até a carga 1. Localizo a carga 2 através de um vetor que sai da carga 1, sai da origem até a carga 2. Então esse vetor aqui é o vetor R1. E esse vetor aqui é o vetor R2. Tá? Lembrando da soma vetorial, imagine que esse vetor aqui eu vou chamar de C. Então, esse vetor aqui é um vetor C. Lembrando da soma vetorial, eu tenho um vetor R1, um vetor C e um vetor R2. Então, esse vetor aqui é o vetor R1, esse aqui é o vetor R2.
Então, lembrando da soma vetorial, eu sei que R1 mais C tem que ser igual a R2. Então, eu posso escrever aqui C. Então, eu posso escrever aqui R1 mais C é igual ao vetor R2. Então, eu posso escrever que R2 menos R1 é igual ao vetor C. Então, eu posso escrever que esse vetor C, na verdade, ele é R2 menos R1. Então, eu posso escrever que esse vetor aqui é o vetor R2 menos R1. Então, repare que o vetor R2 menos R1 é um vetor que sai da carga 1 e vai até na carga 2. Tá? E o vetor R1 menos R2 é o vetor que sai da carga 2 e vai para a carga 1. Então, eu posso escrever, por exemplo, essa força F21. Então, eu posso escrever aqui a força na carga 2, devido à presença da carga 1, vai ser igual a K elétrico, Q1, Q2, sobre R12 ao quadrado, desculpa, R21 ao quadrado. Se aqui é 21, aqui tem que ser R21 ao quadrado, unitário 2, 1. Tá? Então eu posso escrever aqui o vetor unitário 2, 1 vai ser R2 menos R1 dividido pelo módulo de R2 menos R1. Tá? Então posso escrever aqui como sendo o módulo de R2 menos R1. R2 menos R1 nós vamos chamar de R21. E o módulo R21. Tá? Então é importante saber localizar as cargas no espaço e a calcular a força a partir dessa relação. Então a gente vai fazer isso quando formos calcular a força entre cargas elétricas.